31 de julho, o último dia do mês. Amanhã já é agosto, hein? Que coisa! Nós estamos iniciando aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET. E pela TV Guarulhos também, canal 508 da Vivo HD. Mais uma edição ao vivo do programa Espalha Fatos. Esse som que a gente está recebendo aqui é do celular do meu amigo Lessa, sua boa estrela em qualquer estrada, que hoje, mais uma vez, está aqui com a gente para iniciar esse programa. E ouvindo Lessa e o seu celular. Esse foi do seu agora. Ô, Lessa, você é celular dependente? Não, você é celular dependente. Totalmente dependente, irmão. Olha, desde que eu te conheci, bom, naquele tempo não existia celular, mas existia aqueles tijolões, aqueles telefones, e você já vivia grudado no telefone. Não, mas aqui E é até mais, hoje. aqui o vício é maior. Tudo bem, irmão? Que você? Como vai, Lessa? Tudo bem. Olá, meus queridos telespectadores, amigos inteligentes, né, que sempre escolhem estar conosco, né, irmão? Gente Segunda, inteligente, gente boa de sexta-feira, Guarulhos. Ao vivo do meio-dia a meio-dia e 30. E também, não só aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 HD da Vivo, mas todos aqueles espaços que nós temos virtuais, né, irmão? No site Espalha Fatos, www.espalhafatos.com.br, www.tvguarulhos3.com.br, na página do Facebook Espalha Fatos, página da TV Guarulhos, no seu perfil do Face, no meu também, e depois tudo lá no YouTube para assistir a hora que quiser. E o Espalha Fatos é o que espalha notícias, né? Espalha notícias notícias. boas, notícias, sabe, promissoras. A gente acredita no futuro dessa nossa cidade. É ou não é, Lessa? Eu acredito. Hein? Então, tanto que hoje você traz um velho companheiro, Caramba, um velho hein? conhecido, Verdade, um grande é amigo, verdade. para conversar, trocar umas ideias aqui conosco. Lessa, por favor, é esteja à verdade. vontade. Com grande prazer, né, vou até apresentá-lo como um amigo, porque é realmente um amigo, mas além de amigo, um grande médico na cidade e que foi um vereador exemplar na oposição, né, vereador de 2 mandatos, tirando esse último aqui agora, vereador Dr. Ricardo Rui. Muito obrigado pela presença, bem-vindo mais uma vez, Ricardão. Obrigado, Lessa, obrigado, irmão. Nossa, é um prazer, e o Irmando, assim, é um ícone, né, do jornalismo brasileiro, e pra mim, nossa, tô aqui sentindo top 10, né? Porque tendo sido entrevistado pelo outro Irmando. que me carregou no colo, viu? E o Lessa, então, né, a gente trabalhou nessa, acompanhando toda a trajetória política daqueles embates. Muitas batalhas juntos, né? Então, nós fomos firmes lá, sobrevivemos, né, Lessa? Pois é, e aí, Ricardo? E aí todo mundo, pô, na hora que você tinha seguido 2 mandatos consecutivos de vereador, uma composição que estava configurando ali que, né, você estaria no grupo que hoje está no poder. De repente você não quis mais saber da política, ou o que te levou a se afastar por esse período aí? Você já está uns 3 anos e pouco, né, afastado? Tô um pouco mais, né? Mais, né? Aposentou definitivamente? Não, quem gosta de política não tem jeito, né? Então a gente Isso já que é tô bom sentindo dia, aquela cosquinha aí. O Lessa sempre me convidando para vir ao programa, né? E desde junho, acho que você vem falando, ô Rui, vamos no programa. E deixei para vir no último dia, né? 31 de julho. É verdade. E na verdade foi uma questão familiar, né? Eu tenho uma relação grande com a cidade de Ribeirão Preto, minha mãe tem 90 anos, a minha filha está fazendo medicina lá, tem um filho que está na base do Botafogo Futebol Clube lá de Ribeirão, um outro menino estudando para Ribeirão, então eu acabei ficando um pouco ouvindo, né? A família, falou, não, dá um tempo, e também organizar a minha vida particular, que médico, clínica, né, sou funcionário público de carreira, e aí atrapalhou um pouquinho, aqueles mandatos foram muito intensos, então eu precisei retomar um pouco, né, a calmaria, reorganizar tudo, a questão familiar, a questão profissional, e agora estou num momento melhor. Né? Mas tá de olho sempre aqui. Sempre estou de olho. E essa entrevista aqui pode ser considerada o lançamento, o marco inicial de um retorno? Não sei, eu estou sem partido, né? Eu acabei saindo do PPS, teve alguns rachas internos e tal, e agora eu estou sem partido. Como é que você enxerga hoje o panorama político local? Eu acho que... Prefeito, oposição, Câmara de Vereadores, você fica contente com o que você vê aí, não? Na minha época que eu fui vereador, parece que nós vereadores eram mais assim combativos, a gente fiscalizava mais. Eu acho que a Câmara parece que está um pouco, não tem aparecido muito o trabalho da Câmara. Não sei se a mídia também
não está dando toda aquela cobertura que dava na minha época, mas eu estou vendo que parece que o Guti está navegando tranquilamente aí em relação ao legislativo. Isso é positivo ou negativo? Acho negativo. Mesmo eu que apoiei o Guti, continuo apoiando aí o seu trabalho, eu acho que a independência dos poderes, isso aí eu deixei bem claro na época. Eu sempre achei isso uma coisa muito importante, né? A independência dos poderes, dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E foi assim que eu trabalhei na Câmara. Mesmo porque o trabalho da Câmara, o trabalho do vereador é o sentido de fiscalizar, tá certo? Mas ele não precisa fiscalizar só o prefeito. Não. Né? Ele tem uma gama na administração, é muito extensa. Guarulhos é uma cidade muito grande, são muitas secretarias, são vários setores, né? E muitas vezes você, criticando, você ajuda. É verdade, tem que apontar os erros. Principalmente na área da saúde, né? Você que é médico ortopedista, não é isso? Ortopedista. Como é que está a rede e como é que está o trabalho aí? Você tem condições de avaliar? Não, hoje é o seguinte, se você quer atenção básica, é prefeitura. Os casos hoje cirúrgicos na área da ortopedia ou outra especialidade ou subespecialidade é o Hospital Geral de Guarulhos, Hospital Geral do Secap. Eu faço parte da equipe do trauma lá. Do Estado. Do trauma do pronto-socorro. Então é um hospital de resolução terciária, né, que está absorvendo todos os casos graves da cidade. Em resumo, é o Hospital Geral. Em relação aos atendimentos mais simples ambulatoriais, melhorou bastante no governo do Guti. Ele reformou unidades, né, ele contratou médicos, porém ainda tem aquela dificuldade daquela referência e contra-referência. Por exemplo, uma lesão ligamentar de joelho, para você operar, a não ser no Hospital Geral, você não tem um outro lugar aqui que você consiga resolver rapidamente esses casos. O Padre Bento não atuava também nessa área? O Padre Bento Você trabalhou muitos anos no Padre Bento? Trabalhei. E trabalho ainda. E lá, com a crise fiscal que eu observei, o Hospital Geral de Guarulhos também é do governo do estado, porém está administrado hoje pela SPDM, né, que é ligada à Unifesp. O Hospital Padre Bento ele era gerido completamente pela Secretaria de Estado da Saúde. Com a crise fiscal, eles cortaram os procedimentos mais complexos e centralizaram tudo no Hospital Geral. Então a verba de material cirúrgico, que precisa de implantes, seja ortopédico ou outras especialidades, está tudo no Hospital Geral. E o Padre Bento está atendendo quem então? O Padre Bento hoje é um hospital, no caso da ortopedia, ele é mais um hospital onde você recebe os casos, faz uma certa triagem e, esse é cirúrgico, esse não é, esse é um tratamento conservador, você encaminha então para o cross. Tem equipamento, raio-x, tem equipamento para fazer diagnóstico. Mas não é porta aberta, né, Ricardo? Não é porta aberta. A pessoa só é atendida se chegar de ambulância, porque se for lá, alguém levar, não consegue atendimento. Não tem atendimento de urgência da ortopedia. O atendimento médico de Guarulhos ele apresenta uma condição muito peculiar. Eu fiquei sabendo ontem, numa conversa até com o prefeito, que quase 40% do atendimento não é exatamente de Guarulhos, é verdade. De pessoas de outras cidades, né? Você imagina uma cidade de 1.400.000 habitantes, o problema de saúde do Brasil com a questão da crise econômica que deixou os programas. Quem tinha um seguro médico hoje não está conseguindo pagar, ele vai para o plano. Vai para a rede pública. Ele vai para a rede pública, que é o único caminho, não é? E é complicado. E ainda tem que atender o pessoal de Itaguá, tem que atender o pessoal de Arujá. Santa Isabel, Guararema. Eu recebo assim, eu faço a triagem no Padre Bento dos casos cirúrgicos de ortopedia, vejo muito de Santa Isabel, muito de Guararema e essas outras cidades menores aí em volta. Então, o pessoal acaba caindo aqui. Acaba caindo aqui em Guarulhos, porque é a maior cidade aí da região, no caso. Ou São Paulo, né? Voltando para a política, Ricardo. Suas pretensões, você pretende, já tem algum partido em vista, já está conversando com o pessoal, pretende amanhã tem a primeira sessão depois do recesso, aí vai matar a saudade do pessoal lá, ou não está com saudade da Câmara? Estou com saudade, sim. Fiz muitos amigos lá, vereadores, ex-vereadores e muitos funcionários, né?
Muitos são do seu tempo que estão lá? Poucos, né? Não tem muitos, não. Houve uma renovação grande Terço, nos é. últimos 3 anos. Eu tenho muitos funcionários que são pacientes, que passam lá na clínica, que é perto da Câmara lá. Então, assim, partido, eu tive conversando com alguns partidos aí. Hoje eu tô... Está liberado em termos Tô de liberado. partido. Mas tem alguma preferência Quero já? procurar um partido mais centro-direita. 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 Porque Eu acho que o Brasil o seu hoje compromisso mudou até agora foi de um partido que teve origem no Partido Comunista, né? E isso aí representa uma guinada, então, na sua carreira. Quando eu me filiei no PPS, procurei um partido que tivesse assim, uma Explicando, imagem... o PPS foi o partido que sucedeu ao PCB. Isso, né? verdade. E quando eu me filiei ao PPS, eu procurei um partido que estava assim, limpo, entendeu? Que não tinha nenhuma mancha. Ficha limpa. Né? Liderado por uma pessoa... Liderado pelo Roberto Freire, que é uma pessoa que mesmo as pessoas... os maiores elogios, né? Mesmo pelas pessoas que eram de direita, né? Apreciavam Tinha o respeito. pelo Roberto. Muitos me falaram isso. E também tinha alguns colegas médicos, né? Tinha o Altamir Vaz, né? Que é da Unimed, tal. Então eu também via na figura do Altamir, né? Alguma coisa onde pudesse me aproximar. Então por isso que eu me filiei ao PPS e fui eleito por 2 mandatos lá. Já na primeira eleição fui eleito. Mesmo porque a gente é de uma época que os próprios conservadores, pessoal da chamada direita hoje, nessa época ser chamado de direita, né, era um compromisso indesejável. Né? Ninguém queria ser de direita. O Brasil mudou, né? Mesmo porque a chamada esquerda, e hoje, porque no fundo eu não considero muito de esquerda certas posições, né, que são contra o país, mas enfim, a chamada esquerda hoje deu ela própria proporcionou que surgisse uma direita. Né? Porque, se ser de esquerda né, apoiar esses atos de corrupção, se ser de esquerda ser um partido que acabou se transformando numa verdadeira quadrilha, se ser de esquerda, então, sou de direita. E, polarizou, né? Polarizou, Bem contra então o mal, virou né? uma coisa... Como é que você enxerga hoje? Bom, você disse aí que o seu caminho seria uma centro-direita. O que seria essa centro-direita na sua... Eu não posso negar que um dos partidos assim, que tem mais acesso, não tão em Guarulhos, mas lá em São Paulo é o PSDB. Certo. Eu tenho uma ligação grande com o PSDB. Quando eu era vereador, eu consegui mais acesso algumas coisas para a cidade de Guarulhos foi com o PSDB. E o PSD ele foi formalizado, ele foi criado por um ex-prefeito. Não, PSDB. PSDB. Entendi, PSD. Não, PSDB. O PSDB, liderado então pelo governador que tenta dar uma visão nova ao partido, o governador João Esse Dória. que não é ligado ao Bolsonaro agora, né? Agora não. Agora ele está distante do Bolsonaro. Mas não, para se eleger, ele falando precisou Era do o Bolsonaro agora. Se não fosse o Bolsonaro, o João Dória não seria eleito. Você concorda comigo? Verdade. E foi por poucos votos, né? E agora está todo mundo... Porque bater no Bolsonaro diante das besteiras que ele está fazendo é fácil, é quase uma covardia, não é não? Se ele ficasse, né, pensasse um pouco antes de falar, seria muito melhor para ele. Para ele mesmo. O Ney Gonçalves Dias me disse ontem, isso ao vivo aí no ar, né, na Rede Brasil, que se o Bolsonaro tivesse uma amigdalite, um problema de garganta, o Brasil ia respirar. Calado és um poeta. Para vocês que são jornalistas, né, até para mim, que tem uma certa postura pela profissão de médico, tal, político e tal. Mas eu tenho escutado muitas pessoas falar que ele está falando o que a população queria falar. Bom, mas é isso que eu estou te falando, também. Tem esse lado. Então, a popularidade dele é muito grande ainda. Porque ele fala um monte de coisa, mas as coisas também não acontecem. Está sendo massacrado pela mídia. Mas também não acontece. Ele fala um monte de coisa, mas as coisas, aquilo que ele fala não vai acontecer, não acontece, não vai para frente. Agora, tem que ver as ações que ele está tomando na questão da economia, na questão da infraestrutura. Me parece que tem muita coisa boa sendo feita no Brasil nessa parte aí. Eu acho que ele tem ele tem um bom ministro da economia, da infraestrutura. Que se ele não agir direito, esse país vai para o buraco. E outra coisa, você vê, na educação também ele está pegando pesado. Tem muita coisa lá que a gente não sabia. Por exemplo, professor de Universidade Federal, é 8 horas por semana de trabalho?
Por semana? Por semana. 8 horas. Eu vi a Vira entrevista boi dele. nessa. O professor de ensino fundamental, outra categoria, 20 horas semanais. A não ser que ele tenha duplo vínculo, tem 40 horas. Mas o professor de Universidade Federal parece que é 8 horas por semana. Isso aí é resultado do aparelhamento. Aparelhamento. Né? Então por isso que estão contra ele também. Está mexendo num monte de coisa que estava lá. Tirando alguns tem privilégios, que mexer, né? Tem que Tirando mexer. privilégios. Mas levando em consideração essa sua posição de um certo, sabe, uma certa preferência, não é? Ao PSDB, como é que o senhor enxerga o trabalho do governador agora, tentando participar da política guarulhense no sentido de escolher um candidato, já ter um candidato? Né? Falando claramente, a candidata do governador hoje seria a Fran. E eu tenho né? uma novidade quentinha, viu, mano? Inclusive, não deu tempo de escrever para a Folha ontem, mas eu já coloquei à noite mesmo no meu Facebook Falar e nisso, nas a redes coluna sociais. do Sérgio Lessa circula hoje na Folha Então, mas não deu tempo, ontem eu cheguei Então, tarde. dá em primeira mão aqui no Espalha Fatos. O que acontece? Nós já entrevistamos aqui o Lauri, que é o presidente do PSDB. Sabemos que a Francislene, apesar dela já ter vindo aqui no programa, se filiou ao PSDB por São Paulo, falou pra gente aqui que não é candidata, que mais é soldada do partido, né? E que... Não é a movimentação que a gente vê, né? Pois é, e não é uma movimentação. Ontem, no escritório dela, ali na Salgado Filho, à noite, ela fez uma reunião com todos os pré-candidatos do PSDB, do PSL e do Democratas. Candidatos a vereador. A vereador, pré-candidatos a vereador. Organizando... E palestra com data show, já esquema de campanha, já um trabalho de formação de pré-campanha, de orientação. Então fica difícil de acreditar que ela não seja candidata. Só que aí veio uma bomba maior ainda na sequência. O PSL que nós entrevistamos aqui, lembra o presidente do PSL local, aqui, o Mário Nascimento, foi que teve o nome indicado pela E ele não quis se comprometer, se eu me recordo bem. Não, mas ele disse que apoiaria a Francislene com certeza. Foi. Acontece que ele foi destituído do partido. Ih, caramba. Quem pegou agora o comando do partido é a família Rifai. E provavelmente quem sai candidata a prefeita pelo partido Bolsonaro é a Adriana Afonso, ex-vereadora, que acho que legislou até com você na sua época. 2 mandatos. Então uma mudança muito drástica, inclusive tem um data show, lá uma imagem da Francislene, que ela, durante a palestra dela, estava lá, PSDB, DEM, PSL e outros. E o PSL agora ficou nessa situação. O que acontece? Porque parece que não pegou muito bem a declaração aqui do ex-presidente dizendo, né, que já estava fechado. Que já estava fechado. Política é assim, né? Política é igual nuvem mesmo. Cada hora é uma coisa, muda, né? Pode ver, muda da noite por dia. A sua escolha, Ricardo, em relação ao partido, vai ter a ver com o candidato a ser prefeito? Você tem... essa vai ser fundamental? A sua decisão de quem será o candidato a prefeito? Estou falando assim, PSDB, pela proximidade de ações, de trabalho, tal, Guarulhos, São Paulo, acesso a deputado, tal, a deputado federal. Não sei, tem uma certa afinidade maior com o PSDB. Não quer dizer que eu não fui lá pedir para entrar no partido, não conversei com ninguém aqui sobre minha filiação no PSDB. Estou falando assim, afinidade. O MDB, né, hoje do vereador Lamé, já fui em reunião com ele já foi conversar comigo na clínica, fui muito bem recebido lá, me deram até uma legenda para sair candidato a outra coisa, não ser vereador. Tá? Chamando você para ser prefeito. O candidato me ofereceram. Outra coisa pode ser uma novidade. Mas enfim, nesse caso a mas gente ofereceram também a próxima. Se você quiser vir a prefeito, nós podemos trabalhar isso. Foi falado lá numa reunião. Tá? É novidade. Até porque tem uma certa experiência também, né? Fui vereador, já fui presidir boas comissões na Câmara, já tenho uma idade já mais experiente também, então isso aí ajuda muito. É médico, trabalho no SUS há 25 anos, então tem uma visão mais ou menos geral. Direto com a população. Né? Direto com a população. O Abdo Mazum já me ligou várias vezes para conversar, né, que é o partido dele, é o PROS. PROS. Não, PROS. Né? O Abdo também foi presidente do PPS. Não é o secretário? É o secretário. O Abdo foi presidente do PPS.
foi presidente do PPS por vários anos, eu fui vereador, ele presidente do PPS, então tem uma boa afinidade com o Abdo Maslum também, tá? E o seu relacionamento com o Guti? A quem o senhor apoiou? Eu tenho Vocês foram vereadores também? Foram vereadores. O Guti, na verdade, quando ele estava no PV, teve aquele problema com o presidente do PV na época, que era o Jovino. E eu procurei o Guti e falei, Guti, eu era presidente do PPS. Guti, aqui você tem legenda para sair candidato. Porque eu fui um dos primeiros a sacar que o Guti poderia chegar a prefeito. Então, com o PPS já garantido a legenda para o Guti, ele ficou muito mais tranquilo. Falou, pô, muito obrigado, tal, não sei o que lá. E com essa tranquilidade, ele conseguiu se articular melhor. Ele conseguiu um partido maior, que é o PSB. Tá? Não posso negar que o Guti me convidou para vice-prefeito. Exatamente. Não, e essa testemunha. Mesmo. Era a primeira eleição. Para vice-prefeito. Eu, como aquilo que eu falei no início do programa, questão familiar, questão de trabalho, eu achei melhor dar uma segurada, dar uma reorganizada na vida particular. Eu tenho a impressão que essa posição de vice está meio que vaga, né? Ainda está. Muita especulação ainda. Eu acho que não pode ir especulando, quero adiantar que eu estou especulando, mas enfim, uma colocação ali, como fazer uma dobradinha. Com o Guti também. Tudo vai depender do partido, né? Tudo vai depender do partido. Eu acho que eu estou preparado para encarar isso também. Questão de experiência, eu acho que estou bem também. Agora, em questão a Fran, eu também tenho uma grande amizade, uma questão até familiar. A minha família, da minha esposa, com a família lá do pai dela, né? O falecido pai dela. Então existe também uma certa ligação. Ela seria uma boa candidata? Eu acho que vontade ela tem, né? Disposição ela tem. É uma mulher, seria uma novidade para Guarulhos também. Então não podemos descartar, nenhum tipo... Nem menosprezar, né? E outra, o país é livre, qualquer um pode sair candidato, então eu acho que ela tem o direito de vir candidata. Eu acho que ela vem com um grande apoio, que é do Dória, né? É indiscutível isso. É uma questão muito forte o apoio do governador, né? Só fazer um adendo, que eu acabei de esquecendo de comentar, desse evento que teve ontem aí, reunindo vereadores, pré-candidatos do PSDB, do DEM e do... Tinha algum vereador da base? Não, e do PSL? Não, só pré-candidatos. Pré-candidatos. Só pré-candidatos. Não existia... O Lauri, presidente do PSDB, não foi convidado. É aí que está, é aí que... Você pode vislumbrar um certo ruído entre o PSDB de São Paulo... O Lauri, nós entrevistamos aqui, ele firmou a ponta aqui, né, aqui conversando com a gente, de que não, que ele era próximo ao Dória, próximo, né, ao governador. Só que a filiação da Fran veio por São Paulo. Por que isso? Eu acho que é ligação com o DEM também. Para mostrar prestígio, talvez? Não, talvez é rolo compressor mesmo, meu irmão. A política tem essa. Se o cara tem poder, tem caneta, você vale muito, parabéns, mas passa em cima. O interesse não é, Ricardo, você também não enxerga assim? A política, ela acho não que tem pudor, não tem dó de ninguém. O marido deputado já está influente na questão partidária. Com o DEM, que já se aproxima. Pedindo para se filiar aqui em Guarulhos, já veio por cima. Eu acho que foi essa atitude. Não, já vem por cima para chegar a tomar o partido. Já chega, então. E aí faz chega. Aí porque eu postei isso daí, era umas 5 e pouco da manhã que eu recebi essas informações. A gente continua acordando cedo, né? Ainda continua. Tomou café, pelo menos? Tomei. No caminho da cozinha e no computador. Daqui a pouco ele tomou outro cafezinho aí na... Como é que chama a padaria aqui? Não, mas a bebida que ele mais gosta é suco de limão, me fala. De melão. Melão. Favos de mel. Então, e nessa conjuntura toda, o que acontece? Acaba desagregando também. Porque quantos vereadores nós temos do PSDB na Câmara? Você entendeu? Então, queira ou não queira, vai ter um racha interno no PSDB. E outra, já tem, com certeza. Se você acha que, por exemplo, o Gilvan, que já veio dar entrevista pra gente aqui, que é secretário de Segurança Pública de Guarulhos, está no PSDB, você acha que o grupo da Fran vai querer do lado? Não quer, mano. Na política não tem dói, não tem, ai, tadinho. Não tem, cara. Né? Infelizmente é grupo. Você não é do meu grupo,
ganha o grupo que for mais forte. Não tem mais forte. Seu amigo fora, mas lá dentro não Você é seu sabe amigo. que o que me surpreende um pouco é é o segundo que a gente citou aí de partido que não coadunam com uma candidatura à reeleição do prefeito, né? Certo. Você tem lá o secretário do Meio Ambiente, que é de outro partido, não é do PSB. Tá Você citou agora o complicado outro ali. que não é PSB. Daqui a pouco. Como explicar isso? Mas o Guti vai mudar de Governabilidade, partido, né? É, É questão de é governabilidade verdade. na Câmara. Eu acho que até falar, se o cara tem candidato a prefeito, como é que o prefeito vai deixar os Ele cargos ser lá, né? secretário. O secretário. Então, isso aí vai provocar Talvez um seja certo bom. esvaziamento, talvez, na administração. E até Deve porque aparecer, se eles deve quiserem acontecer. sair candidato, em março tem que vazar. Pois é. vazar, tem que abrir o espaço. Bom, quer dizer que hoje a gente traz aqui um possível candidato, mas Esse completamente solto no Não, ambiente solto, e político. tem bala na agulha, que Tem bala, né? é política, Tem um tem nome, cacife já se elegeu político, porque o diversas Ricardo vezes. Rui... Eu que cubro Câmara há desde 88, né, desde que a gente está envolvido, um dos vereadores mais combativos, né, da oposição. Se bem que os caras falam, é fácil fazer oposição, mas a oposição ela tem que ser também E o rolo com propositiva. Eu votei em muitos projetos De interesse. né? Você tem que saber votar. Você é da oposição, mas se for de interesse da população, não é porque você é contra o tal pessoa que você vai votar E contra. outra coisa, eu tinha um grande respeito pelo vereador do PT, lá na Câmara. Esse A bancada respeitava. do PT é a eficiente. cara de... Além de ser eficiente, é bem preparada, não é? Mas eu tinha assim, eu batia na questão do governo e tal, mas os vereadores do PT, eles me respeitavam. Era Fora mútuo, da Câmara, era mútuo, dentro era da verdade. Câmara, eu também respeitava muito eles. Muitos levaram parentes para eu tratar na clínica e tal, que confiava na minha pessoa. Entendeu? Então, eu fiz uma oposição bem de propósito mesmo, né? Isso aí. de bagagem. Né? E tomara que você volte, Ricardo. Em relação ao Guti, eu acho que precisa trabalhar mais o que ele está fazendo na cidade. Para quem pegou no day after lá da eleição uma prefeitura com menos 8 bilhões, ele está fazendo muita coisa. Porque logo em seguida da eleição do Guti, eu conversei com ele lá no gabinete dele, ele falou, olha Rui, não sei nem como é que eu vou pagar o salário mês que vem. Já estava apertado. Já estava nessa situação. E ele conseguiu honrar até hoje, então eu acho que o Guti está bastante mérito. Você sente Encerrou, o PT irmão. como força política importante ainda na cidade? Não? Eu ainda acho que o PT em Guarulhos ele tem uma certa característica. O PT tem voto em Guarulhos. Por isso que elegeu uma bancada grande de vereadores na Câmara. Vai ser uma briga Impressionante, boa. Vai ser uma briga Vai boa. ser interessante. Estaremos de camarote assim. Ricardo, obrigado pela presença, viu, amigo? Obrigado a você. Pô, uma honra mesmo, um prazer Tamo junto aí. tê-lo conosco. As portas estão sempre abertas e que Honra. coloque seu nome mesmo à A disposição honra aí. é apertar a mão desse. Isso aí é. Esse Eu aqui, também quero. hoje então. ganhei o mês. Obrigado, Ricardo. Obrigado. De O vocês. Espalha Fatos volta amanhã, sempre ao vivo, ao meio-dia, aqui pela TV Guarulhos. Obrigado, hein? Tá bom, gente. Até amanhã, Perfeito. então. Um abraço Um aí pra abraço todos. e até amanhã. Tá bom.